O pastor Nilson, que vai trazer a palavra, Senhor, esta noite. Pai querido, nós queremos ser edificados por esta palavra, Senhor. Nós queremos ser abençoados por esta palavra. Senhor, abre os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos aprender e entender a Tua palavra, Senhor. Que nós não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes dessa palavra. Usa o pastor Nilson, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor. Paz, Senhor. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Aleluia! Então, continue dando glória a Ele, porque Ele merece. O Senhor é merecedor de toda honra, de toda glória, todo louvor, toda adoração pertence a Ele. Isso é o que nós estamos fazendo nesta noite. Isso é uma forma de sermos gratos ao Senhor por tudo que Ele já fez e por tudo que Ele ainda vai fazer, porque ainda tem muita coisa para acontecer na vida da igreja. Ainda falta o arrebatamento. Não fique preocupado, não fique desapercebido, fique atento, porque tem muita coisa a ser realizada na vida da igreja. E Jesus, o que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E se nós estamos aqui é porque nós cremos no arrebatamento. Nós cremos na salvação que vem do Senhor. Pois se nós não crêssemos, nós não estaríamos aqui. Pois a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 1. Onde foi lido, o Senhor já tinha me dado esta palavra, porém nós vamos fazer uma leitura no verso de número 19 e o verso de número 29 deste capítulo. Glória a Deus. Aleluia. Capítulo 1 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, verso de número 19 e o verso de número 29. Só apenas 2 versículos dessa leitura, não vou estender muito, né? Tá ali, a irmã Stefânia é conhecido de todos, é nossa, é da casa, né? Quero dizer à irmã Lucilene que ela também é de casa, da Assembleia de Deus Salem. A gente nunca esquece nas orações. Me preocupei muito quando o diácono Pérez falou que a irmã estava em casa, uma vez que ele veio, a irmã estava em casa não muito bem de saúde, e a gente se colocou na oração e sei que foi o Senhor que deu vitória, porque Ele disse: eu sou o Senhor que te sara. Então nós cremos nesta palavra. Amém? Vamos para a leitura. Verso 19 diz assim: este foi o testemunho de João, quando os judeus lhes enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? E no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Podeis tomar assento. Nós já ouvimos da parte do Senhor hinos de louvores, hinos que alegram a nossa alma, que alegram o nosso coração. Dentro deste tempo que nós temos, nós ainda temos a Santa Ceia, mas eu quero trazer uma ministração a respeito do que João testemunhou. E uma das coisas que nós observamos é que João, como precursor de Cristo, ele teve o privilégio de anunciar boas novas de salvação aos povos, aos perdidos, assim como nós temos hoje a mesma oportunidade
o mesmo ministério que foi delegado para João Batista está sobre a vida da igreja hoje, que é de pregar o evangelho de arrependimento, o evangelho de salvação, e ao mesmo tempo levar as pessoas às águas batismal, como fez João. Porém, João foi um dos mais privilegiados, porque ele batizou o nosso Senhor Jesus Cristo. E assim nós entendemos que a igreja sempre foi alvo de críticas, alvo de muitas pessoas que têm criticado, que têm ido de encontro ou contra a propagação do Evangelho. E nós vemos que quando João vem anunciando Jesus Cristo como o Verbo vivo de Deus, e ele encontra na sua caminhada homens que questionaram quem era ele, e ele deu testemunho de que ele não era o Cristo, que ele não era Elias, mas ele disse: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai os vossos caminhos, preparai as vossas veredas. Então nós vemos que João Batista, ele não negou. A Bíblia diz que ele falou e não negou que ele não era o Cristo, mas ele disse: no meio de vocês está um, este vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E nós vamos ver, quando ele diz aqui no verso de número 29, João olha e vê Jesus vindo, e ele aponta para Jesus e para aquela multidão, dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vamos ver no profeta Isaías, no capítulo de número 45, de verso de número 22, nós vamos ver o profeta dizendo, pelo Espírito Santo de Deus: olhai para mim, e sereis salvos todos os confins da terra. Aleluia. Nós vemos que nós não devemos olhar para a vida de A e B, nós devemos olhar para o Cordeiro de Deus. Amém. O profeta Isaías estava falando do próprio Jesus. Eis o Cordeiro de Deus. João Batista falando. O profeta Isaías, antes de Jesus vir, ele já dizia que nós deveríamos olhar para Deus. Ele disse: olhais para mim e sereis salvos todos os termos da terra. Então ele estava dizendo que nós tínhamos que olhar somente para Ele, o Cordeiro de Deus. Não devemos olhar para a roupa do irmão, para a roupa da irmã. Não devemos olhar para a quantidade de pessoas, mas nós devemos olhar firmemente para o alvo que é Cristo, autor e consumador da nossa fé. Esta é a recomendação da Bíblia Sagrada para todos nós. Olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra. João Batista vem depois do profeta Isaías dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Nós vemos que ele também vai dizer aqui: este é aquele a respeito de quem eu falava, quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Aleluia. É o que o profeta Isaías escreve, dizendo: olhai para mim e sereis salvos todos os confins da terra. Aí João Batista aponta, dizendo: olha para ele, ele está descendo, é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo. Olhe para ele, fique atento. E a Bíblia diz que quando João batiza Jesus, ele vê o Espírito descendo em forma de pomba. Ele disse: eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar
Ele disse: aquele que tu vê descendo sobre ele e repousar o Espírito em forma de pomba, este é o meu Filho amado, a este vocês escutai. Aleluia. Quantos não têm deixado de dar ouvido à voz do Senhor Jesus? Quantos não têm meneado a cabeça quando se fala de Jesus como o autor e salvador da nossa salvação? Porém não há salvação em outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo, o homem. O Evangelho de Jesus Cristo, ele tem que ser propagado da forma que ele é, da forma que ele foi deixado. Porque quando Jesus veio, uma das coisas que ele falou, depois da sua morte e ressurreição, ele deixou bem claro que o Evangelho que tem que ser pregado é o Evangelho dele. Ele disse para os seus discípulos: vão e preguem o meu Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas, pegarão em serpente, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles ficarão curados. Vejamos que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é um Evangelho completo. Ele não é um Evangelho pela metade. Tem que haver arrependimento, tem que haver batismo, tem que haver cura de enfermos, tem que haver ressurreição de mortos. Podemos também pisar em serpentes e não haverá dano algum nas nossas vidas. Também podemos tomar coisas ou beber coisas venenosas, coisas que podem matar, mas não seremos atingidos, porque estamos debaixo da proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, o autor da vida. Ele está dizendo: depois que vocês me conhecerem, vocês têm a proteção de mim. É o que ele está dizendo. Pisarão em serpente, se beber coisas mortíferas, coisas venenosas, não vai acontecer nada. E vocês vão pôr as mãos sobre os enfermos e eles vão ficar curados. Este é o Evangelho de Jesus Cristo. E nós professamos uma fé viva, uma fé que salva, uma fé que cura, uma fé que perdoa, uma fé que nos leva a entender que Jesus vai voltar um dia para buscar o seu povo. Pois nós cremos na palavra, pois a fé nossa ela é acrescentada, ela é aumentada por meio da palavra, como disse em Romanos. Paulo, quando ele escreve, dizendo que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas ele diz: como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Aleluia. Aí ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Devemos ter esse entendimento, que Jesus já deu a ordem expressa, ele já nos enviou. Quando nós recebemos este Evangelho, ele vai dizer para nós: de graça vocês receberam e de graça vocês voltaram. Ele está dizendo que nós temos que, da mesma forma que este Evangelho chegou até nós também temos que transmitir, passar ele para as demais pessoas da mesma forma que nós o recebemos. Por isso, nós vemos aqui que o que João estava sendo questionado, e ele propagou, ele professou o nome do Senhor e não negou, dizendo que ele não era o Cristo, mas ele veio para fazer o querer de Jesus Cristo. Ele veio para preparar o caminho de Jesus Cristo. O profeta Isaías, ele vai falar a respeito de João, quando ele estava ali já professando ou profetizando a respeito de João Batista, que seria o precursor de Jesus Cristo, que prepararia o caminho do Senhor. Foi aonde ele disse que João seria a voz do que clama no deserto. E foi isso que João pregou para os escribas e fariseus, para os levitas que foram até ele. E João disse assim, e João testemunhou dizendo:
vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. E eu não conhecia aquele que por mim, eu não conhecia aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre o qual você vê descer e repousar sobre ele o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. A igreja precisa entender que o Espírito Santo está de pé para batizar pessoas, para renovar pessoas, porque esta promessa ela está feita desde antes de Jesus morrer e ressuscitar. João já foi avisado pelo próprio Deus, o Espírito de Deus, e avisara que o Senhor seria, depois dele ser batizado por João Batista, ele veria os sinais que aconteceria, e ele disse: é este que vai batizar com o Espírito Santo. E nós vemos lá na descida do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre o povo, sobre a igreja do Senhor. A Bíblia diz que foram vistos por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais possuía sobre cada um deles. E João diz que seria Jesus Cristo que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Tem que haver fogo, por quê? Porque é o fogo que queima os pecados, é o fogo que purifica as iniquidades do nosso corpo, da nossa mente, do nosso coração. Se não houver fogo, não tem como haver purificação. Quando Jesus ressuscitar, a Bíblia diz que ele encontra 2 discípulos no caminho de Emaús. E quando Jesus começou a conversar com eles, a Bíblia diz que eles testificaram que nos seus corações ardia como que fogo. Jesus, ao falar conosco por meio desta palavra, nós sentimos o fogo do Espírito arder dentro de nós. Basta você estar ligado e você vai sentir a presença do Espírito Santo em forma de fogo na sua vida. Não perca a oportunidade de receber de Deus a unção, o renovo na sua vida, porque essa promessa é para nós como igreja. Por isso o profeta Isaías diz que nós temos que olhar para Ele. Olhar para mim e serei salvo todos os tempos da terra. Não devemos olhar para aqueles que estão ainda aprendendo na vida espiritual. Não devemos criticar ninguém por ainda não saber, ainda direcionar uma palavra. Devemos olhar para Ele, e por Ele nós seremos abençoados, por Ele nós seremos renovados, por Ele nós seremos batizados. Porém nós devemos entender que o alvo da nossa pregação é Cristo, porque Ele foi o que morreu por nós, foi Ele que deu a sua vida, foi Ele que tirou nós do lamaçal de pecado e nos deu garantia de vida eterna. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isso, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguia, disse: o que vocês estão procurando? E eles disseram, no verso de número 38, Rabi, onde o Senhor mora? Rabi quer dizer mestre. E Jesus respondeu: vem e vê. Então eles foram, verso 39, então eles foram e viram onde Jesus estava morando e ficaram com ele. E aqueles dias eram mais ou menos 4 horas da tarde. Eles foram e ficaram com Jesus. Eram os discípulos de João, mas quando viram Jesus, ficaram com quem? Com Jesus. E nós vamos encontrar
a igreja fazendo confusão de vez em quando, largando Jesus e acompanhando pessoas. Paulo chama a atenção dos irmãos de Corinto e disse: eu vou até vocês como carnais, porque vocês ainda são carnais, porque vocês estão dizendo entre vocês: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Quem é Paulo? Quem é Apolo e quem é Cefas? Quem morreu na cruz não foi Cristo? Aí Paulo chega a dizer: eu gostaria de nem ter batizado vocês, porque a honra é para Jesus, a honra é para Ele. João vai dizer, às vezes a gente preocupa quando alguém sai do nosso meio, mas irmãos, isso é a verdade de Deus, e nós temos que ter cuidado, para que nós devemos aplicar ela para nós se firmar em Jesus. Quando João escreve nas suas cartas dizendo: saíram de nós, porque não era de nós, porque se fosse de nós, estava conosco. A palavra, ela é a verdade. E os discípulos, quando foram para Jesus, eles ficaram com Jesus, porque quem tem Jesus tem tudo. Tem o que diz: quem tem Jesus tem tudo, quem não tem nada. Quem tem Jesus Cristo, no céu já tem morada. As riquezas do mundo só traz tribulação, faz ficar orgulhoso e perde a salvação. Mas irmãos, precisamos ter Jesus em todo tempo. Por isso, os discípulos de João estavam ali esperando o momento da redenção de Jesus Cristo. Quando Jesus vem, eles se apegam a Jesus. E eu vejo que eles andaram com Jesus por uma certa temporada. E eu observo que eles não sabiam nem orar. E eles pediram Jesus que lhe ensinasse a orar. E a primeira oração que Jesus ensina para os seus discípulos é a oração modelo: Pai nosso que estás no céu. Diz: portanto, vocês orais assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. O pão nosso que cada dia nos dai hoje. Esta é uma lição de vida para nós. Ele está dizendo: você não tem que estar preocupado com o dia da manhã, não. O dia da manhã pertence a Deus. Parta cada dia o seu mal. Então ele diz: se preocupe com o dia de hoje, porque eu volto a qualquer momento, a qualquer hora. Eu ministrei uma palavra lá na chácara do irmão Marcos. Está ali o irmão Marcos, né? Bênção de Deus. Glória a Deus, O Senhor está aleluia. aí reforçando a fé do nosso irmão cada dia, né? Já nós vamos estar passando por discipulado, e aí vem o cumprimento da fala de Jesus, que é o batismo, né? Então, meus irmãos, ele disse que o que há de vir, virá, e não tardará. Então Jesus vai voltar, e nós temos que estar atentos, porque João veio testemunhando, dando testemunho do verbo vivo, e ele disse que todos que vêm a ele, de maneira nenhuma ele lançará fora. Na oração sacerdotal, lá no capítulo 17, ele orou agradecendo a Deus e dizendo: Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele disse: eu glorifiquei eles estando na terra, Oh Deus, aleluia. e guardei até agora, e nenhum deles se perderam, a não ser o filho da perdição. Todos os discípulos de Jesus levaram a sério a sua fé com ele. Tiveram os seus momentos de fraqueza. Jesus falou para Pedro, né? Homem de pequena fé. Chamou de pequena fé. Também Tomé, ele disse: Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Aleluia. E nem por isso Tomé abandonou Jesus, ficou mais crente, se converteu ao Senhor, porque é isso que nós devemos fazer. E a Bíblia está escrita para nós.
Essas palavras que foram ditas a Tomé, elas cabem hoje na vida da igreja, porque muitas vezes nos falta fé, entra dúvidas em nós, e nós precisamos ser repreendidos por esta palavra. Esta é a fala do Senhor Jesus escrita para nós. Nós não devemos abrir mão dela, porque é para isso que ela serve, para nos instruir, para nos redarguir e para nos tornar santos diante dele em Cristo Jesus. É a palavra do Senhor que nos santifica, é a palavra do Senhor que nos purifica. Por isso nós devemos olhar para o Cordeiro de Deus, como tem o hino da harpa cristã: olhai para o Cordeiro de Deus, né? Porque só Ele vos pode salvar. Amém? Olhai para o Cordeiro de Deus. E Deus falou para João Batista: a este vocês escutai. A este vocês escutai. E quando Jesus estava passando ali pela transfiguração, a Bíblia diz que Pedro ficou tão perturbado, mas ao mesmo tempo alegre com aquilo que estava vendo, Moisés e Elias ali, Jesus Cristo ali, personificado. A Bíblia diz que Pedro diz: como está aqui, Senhor, deveríamos fazer 3 cabanas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Ele se alegrou tanto, mas ao mesmo tempo ele ficou perturbado e confuso. Queria fazer ali uma casa para cada um deles, mas a nossa casa, a nossa morada é eterna. Jesus veio para fazer, morada em nossos corações. E ele disse: eu vou, se vocês prepararem lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aí Paulo vai escrever dizendo que quando ele vier, que nós formos transformados num corpo incorruptível, aí nós o veremos como ele é e seremos como ele é. Por isso devemos estar atentos, olhando para o Cordeiro de Deus, porque só Ele nos pode salvar. Este é o que João Batista deu testemunho e não negou. Ele disse: não sou o Cristo. E quem é você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Aleluia. Preparai o caminho do Senhor. Amém? Deus abençoe, e fica aí esta palavra, esta reflexão para a amada igreja. Nós vamos passar para o momento da ceia. Nós já vamos fazer a leitura. Estaremos descendo para ministrar a Santa Ceia do Senhor. A leitura da Santa Ceia é uma leitura que é preciso, é necessário ser feita para refletirmos naquilo que vamos fazer. Capítulo número 11 de 1 Coríntios. Os irmãos que estão prontos, preparados para participar da Santa Ceia. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 23 a seguir. Após a leitura, vou pedir o irmão para estar ministrando louvor, enquanto estaremos distribuindo a Santa Ceia do Senhor para os amados. Nós estamos alguns irmãos não estão presentes, tem alguns que estão viajando, a missionária Marisa, juntamente com o Felipe, o Lucas, também a irmã Maria Helena, que está em casa, o irmão Eurico não está bem de saúde, e ela também chegou a algumas visitas e ela acabou ficando para recepcioná-la. A missionária Sandra também está cuidando da mãe, que não está bem de saúde.